A gente é forjado, na verdade, né? É um processo de forja. Né? Você passa por uma mudança de elementos através do fogo, né, para você ter outra forma. Então, assim, quem não sai de uma situação como essa que nós todos passamos, não sai diferente, simplesmente não entendeu a situação, né? É igual passageiro no voo que toma um Dramin, apaga, o voo passa por uma turbulência, cai as máscaras e o sujeito dormindo. Para ele não aconteceu nada, mas que foi, então. Comigo não, eu vivenciei todas as minhas experiências nas quais eu tive que mudar, eu vivi com muita intensidade, sofri, colhi frutos amargos dessas experiências, desenvolvi uma depressão muito forte, sofri todas essas questões. Também sou solidário a Margarida, também tentei me matar, mas eu acho que uma coisa que me salvou foi o meu bom humor, né? Uma vez eu tentei pular na frente de um ônibus, eu falei, nossa, eu vou estragar o ônibus, vou quebrar uma perna e não vou morrer, não vai significar nada. Resolvi não pular. Mas até hoje, quando eu passo na frente do lugar onde eu tentei, eu dou risada. Quer dizer, agora eu dou risada, mas na época eu passava o suor, né? Eu ficava suando. Mas assim, eu acho que de todas essas situações, sim, eu saí diferente. Eu diria para você que desenvolvi uma certa imunidade, né? Então hoje eu já começo a, eu diria que depois de uma certa idade, você vai chegar lá, Júlio, depois de uma certa idade você conhece o malandro pela sombra, sabe? Você conhece o problema assim, pela... Ih, lá vem encrenca, né? Então você já sabe algumas coisas. É pré-julgamento? É sim. É, preconceito? É sim, entendeu? Mas é que de tanto você apanhar, por isso que tem aquelas histórias, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Cachorro que apanha, como é que é? Cachorro que apanhou de mangueira tem medo de linguiça. Então, assim, essas coisas todas fazem muito sentido para mim. Então, eu diria que é muito importante na hora do sofrimento você ter muita certeza de dizer o que eu estou aprendendo com isso, o que eu vou permitir mudar em mim para ser melhor. Né? Também tem mudanças que nos levam a ser pior, mas tem mudanças que podem te levar a ser algo melhor no final disso. Então entenda que nesta hora que é algo que está te incomodando, o que você pode fazer para aquilo cessar de te incomodar, né? Então, assim, pelo menos foi assim comigo, né? Quando eu tive uma mudança de patamar, como eu comentei, né? Você é mandado embora. E no Brasil você tem a grande vantagem de uma série de suportes do governo, fundo de garantia, aquela coisa toda, você, né, quer manter o mesmo status. Mas, de repente, amigão, esse status ele não tem tanta consistência, você não tem mais condição financeira para manter esse status todos que você tem. E aí você começa a querer se adequar. Aí você começa a ter que vender o relógio de marca, você começa a baixar o padrão do carro, você deixa de andar de carro, começa a andar de ônibus, você deixa de andar de ônibus, começa a dar valor a andar a pé, entendeu? Então, eu lembro de muitas situações que, para mim, eu comecei a aprender e comecei a ter um pouco mais de empatia com outras pessoas, né? Então, por quê? Porque eu vivenciei aquilo que para mim era uma história apenas contada, quando eu comecei a vivenciar aquilo, já numa fase madura, numa fase de entendimento daquilo, eu falei, nossa, o que é o sofrimento, né? E o que eu posso colher disso, né? Então, para mim, quando um cara que andava de carro importado, depois tem que pular cerca para poder pegar um trem, né? Porque não tinha dinheiro, eu falei, meu Deus do céu, né? A que ponto que eu cheguei? Mas aquilo me ensinou uma coisa chamada resiliência, aquilo me ensinou uma coisa chamada persistência, aquilo me ensinou uma coisa chamada insistência, aquilo me ensinou uma coisa chamada teimosia, vai até dar certo. Não é vai para dar certo, vai até dar certo. Entendeu? Então, comigo essas coisas foram sendo feitas desse jeito. Então, sim, se a pergunta, eu me tornei imune a algumas coisas. Mas também carrega um pouco de humanidade, como a Loide comentou, que de vez em quando você dá uma fraquejada, né? E você se permite a um outro ciclo de aprendizado. Eu vou colocar desta forma.